Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Vamos lá, meus amigos, dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, pelo tópico a polêmica em torno da citação válida. Vamos concluir a análise dos pressupostos processuais. Além desse tópico, nós veremos um próximo tópico a respeito dos pressupostos processuais negativos. Vamos a ele. A polêmica em torno da citação válida. Nesse ponto, insere-se a controvérsia quanto à natureza jurídica da citação. Em primeiro lugar, renomada doutrina defende que a citação é pressuposto de existência do processo. Há ainda alguns precedentes do STJ adotando tal entendimento. Vejam que na nota de rodapé número 359, que vai aparecer para os senhores ali embaixo, tem a referência a esses julgados. Continuo. Aqueles que afirmam tal característica sustentam que antes da citação do réu há, no processo, apenas um esboço inicial da relação jurídica processual, que se formará, efetivamente, com esse ato pelo qual o réu é dada a ciência da existência de processo contra si. Sustentam não existir sentença ou outro provimento perante o réu que não foi validamente citado e por isso não participou oportunamente do processo, ou, em outros termos, o provimento lhe é juridicamente ineficaz. No entanto, no processo em que o réu não foi citado e não participou, caso o próprio autor seja derrotado, esse último evidentemente não poderá alegar a inexistência ou ineficácia do provimento perante ele. Nessa hipótese, o esboço inicial de relação, a relação bilateral entre autor e juiz, a que se aludiu acima, é o que basta para vincular juridicamente o autor. Segunda corrente. Majoritariamente, a citação seria requisito processual de validade. Não se pode falar de citação como pressuposto processual de existência, pois há processo antes da citação, apresentando a relação processual uma configuração linear entre autor e juiz. Tanto é assim que, para a hipótese de indeferimento da petição, artigo 330 do CPC, haverá extinção do processo, com ou sem resolução de mérito. De igual modo, em demandas repetitivas, na forma do artigo 332 do novo CPC, antes da citação do réu, o juiz poderá julgar improcedente a demanda, extinguindo o processo. Enfim, só se extingue o que já existe. Assim, é possível que o autor deduza seu pedido em juízo, cabendo ao juiz decidi-lo, sem proceder à citação de ninguém. Enfim, não pode se confundir uma nulidade absoluta que se decreta a qualquer tempo, como é o caso
com a inexistência jurídica. E uma terceira posição, por fim, há quem defenda que a citação teria um caráter dúplice. É uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, artigo 312, no que toca aos efeitos do artigo 240 do CPC, bem como é requisito de validade dos atos que lhe seguirem, artigo 239. A sentença prolatada em processo que não houve citação é ato defeituoso, cuja nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, mesmo após o prazo da ação rescisória. Trata-se de um vício transrescisório, tá, meus amigos? Eu chamo a atenção dos senhores as notas de rodapé 359, 360 e 361 que estão na tela aí para os senhores, tá certo? Bom, próximo item, requisitos processuais negativos. Trata-se, a rigor, de requisitos processuais negativos, pois não podem ocorrer para que o procedimento se instaure validamente. A presença desses pressupostos impede a resolução do mérito. Em princípio, são vícios insanáveis e, por conseguinte, levarão à extinção do processo sem resolução do mérito, salvo se disserem respeito a apenas parcela da demanda, como na litispendência parcial. Observações sobre tal instituto faremos logo abaixo. Hipótese em que haverá inadmissão parcial da demanda, sem a extinção do processo, que prosseguirá em relação à parcela restante. Então, primeiro dos pressupostos negativos, litispendência e coisa julgada. Litispendência parcial versus continência. Geralmente, são incluídas no rol dos requisitos negativos a litispendência, a perempção e a coisa julgada. Litispendência e coisa julgada são espécies pertencentes ao gênero e identidade de demandas. Vejam o artigo 337, parágrafos 1º ao 3º do CPC. Havendo coincidência total entre os elementos que formam toda a demanda, partes, causa de pedir e pedido, haverá identidade de demandas. Artigo 337, parágrafo 1º. Havendo, contudo, variação de algum ou alguns desses elementos, poderá ocorrer outro fenômeno jurídico, denominado semelhança entre demandas, que, de igual modo, possui duas espécies, conexão ou continência. Artigos 55 e 56. Essa análise preliminar de tais institutos é relevante para a determinação dos efeitos. Havendo identidade total, haverá inexoravelmente extinção sem resolução de mérito de uma das demandas. Artigo 485, inciso 5º do CPC. Havendo semelhança e, ainda, existindo risco de decisões conflitantes, haverá reunião das demandas para julgamento conjunto. Artigos 57 e 58 do CPC. Enfim, havendo identidade total, litispendência, quando as duas estão correndo, ou coisa julgada, quando uma delas já foi julgada, haverá um pressuposto processual negativo, posto que a ou as demandas subsequentes, idênticas à primeira, não poderão validamente se desenvolver. Identificada a identidade, cumpre investigar se há litispendência ou coisa julgada. Há litispendência quando se repete uma demanda que está em curso, ou seja, mesmo que já tenha sido julgada, ainda está pendente de decisão definitiva. Configura-se a litispendência nos casos em que existam dois ou mais processos concomitantes, com as mesmas partes, o mesmo pedido e idêntica causa de pedir. Artigo 337, inciso 6º e parágrafos 1º e 2º do novo CPC.
A existência de um processo pendente entre A e B, baseado numa determinada causa de pedir que resulta no pedido X, desempenha o papel de pressuposto processual negativo para um outro processo entre A e B que tem a mesma causa de pedir e em que se formule o mesmo pedido. O fundamento desse pressuposto processual negativo está no princípio da economia processual e na necessidade de se evitarem julgamentos conflitantes. Cumpre, nesse ponto, abordarmos um tema para o qual a doutrina não concentra muitas energias: a distinção entre litispendência parcial e continência. Imaginemos a seguinte hipótese: há uma demanda com 2 pedidos, X e Y, e outra com 3 pedidos, X, Y e Z. O que existe entre tais demandas? Litispendência parcial ou continência? Primeiro lugar, em primeira parcela da doutrina sustenta haver entre tais demandas continência, posto que a segunda demanda estaria englobando a primeira, continência, uma contém a outra. Segunda corrente, há, na verdade, litispendência parcial, pois não há pedidos diversos, sendo que um contém o outro. Para a configuração da continência, faz-se necessária a relação conteúdo-continente. A litispendência parcial verifica-se sempre que houver identidade de partes, causa de pedir e a repetição de pedido já formulado, cumulado com novos pedidos. Como se pode notar, diferente da continência, a consequência da litispendência parcial é a diminuição objetiva do processo. Por fim, cumpre lembrar que não existe litispendência internacional, na forma do artigo 24 do CPC, já estudamos. Havendo a pendência de 2 processos completamente idênticos, tramitando em nações estrangeiras, nada ocorrerá com o processo que tramita no Brasil. Contudo, havendo coisa julgada no Brasil e coisa julgada sobre a mesma demanda em nação estrangeira, simplesmente o STJ não homologará tal sentença. Observe-se que o fato de já existir processo de homologação de sentença estrangeira tramitando no STJ não constitui óbice ao ajuizamento e trâmite de tal demanda no juízo competente. Uma demanda não gera sequer suspensão da outra. A seu turno, há coisa julgada quando se repete demanda que já foi decidida, não se admitindo nenhum recurso. A coisa julgada consiste no fenômeno de natureza processual, pela qual se torna firme e imutável a parte decisória da sentença, que deve guardar relação de simetria com o pedido que se tenha formulado na petição inicial. Decorre do princípio da segurança jurídica, em razão de que, num determinado momento, pelo decurso de um prazo ou pelo exaurimento dos meios de impugnação das decisões judiciais, o comando existente na sentença adquire solidez. Assim, se A pediu a condenação de B ao pagamento de indenização por perdas e danos e obteve sentença de procedência desse pedido, no momento do trânsito em julgado, quando ocorre a coisa julgada, o dispositivo da sentença em que o juiz afirma julgo ter julgado procedente o pedido e condena B a indenizar A pelas perdas e danos adquire solidez, não mais podendo ser revisto mediante recurso. Trata-se de pressuposto processual negativo que, pois, também impede a repropositura de nova ação a respeito da mesma causa de pedir, com o mesmo pedido, entre as mesmas partes. Artigo 337, inciso 7º e parágrafos 1º e 2º do novo CPC. Próximo pressuposto processual negativo, perempção. Um terceiro requisito processual negativo é a perempção. A perempção, a rigor, é uma sanção ao autor decidioso ou contumaz. Na forma do artigo 486, parágrafo 3º do CPC,
proposta 3 vezes a mesma demanda e nas 3 oportunidades ocorrendo a extinção do processo por abandono do autor, artigo 485, inciso 3º do CPC, haverá perempção. Observe-se que a extinção deve ser por abandono do autor, bem como em todas as extinções deve ser observada a exigência do artigo 485, parágrafo 1º do CPC, que é de intimação pessoal do autor. Não é demais enfatizar que tal instituto não pode ser confundido com o de mesmo nome existente no processo penal, artigo 60 do Código de Processo Penal. Tampouco com prescrição ou perempção, sinônimo de preferência ou prelação, institutos inerentes ao direito civil. Nesse sentido, ajuizada a 4ª ou demais demandas, idêntica às anteriores, que foram extintas sem resolução de mérito por abandono do autor, haverá perempção, produzindo extinção sem resolução de mérito, portanto, um requisito negativo. Observe-se que basta a ocorrência de 3 decisões que reconheçam o abandono por parte do autor. Não há necessidade de declaração judicial expressa, pois a perempção é um efeito secundário ou anexo da decisão judicial. Por fim, a perempção é instituto totalmente processual, não afetando o direito material, como deixa claro o artigo 486, parágrafo 3º do CPC, podendo ser exercido em defesa. Vejamos um exemplo. A. Proposição de cobrança de R$ 500 contra B, porém deu causa à perempção. Em outra oportunidade, B demanda em face de A, cobrando outra dívida de R$ 300. Nesse sentido, A poderá se defender, alegando que também é credor, requerendo a compensação dos créditos, artigo 368 do Código Civil. Observe-se que, por óbvio, deverão ser observados os requisitos da compensação, artigo 369 do Código Civil de 2002, bem como não ter ocorrido prescrição. O CPC admite utilizar-se do direito material em defesa, portanto, ainda que haja crédito remanescente, como no exemplo, R$ 500 de crédito, R$ 300 de dívida, sobra R$ 200, não poderá ser utilizada a reconvenção ou o pedido contraposto. O valor remanescente somente poderá ser utilizado em defesa em outra eventual demanda de B contra A. Por fim, cumpre registrar que a perempção em sede de mandado de segurança tem características diferentes, como se constata do artigo 8º da Lei 12.016 de 2009. Para evitarmos a repetição de assuntos, remetemos o leitor ao capítulo do mandato de segurança que é tratado no nosso próximo livro, Anotações de Processo Civil. Convenção de arbitragem. O artigo 485, inciso 7º do CPC de 2015, inova ao incluir no referido inciso a hipótese de o juízo arbitral reconhecer sua competência, alterado pela Lei de Arbitragem, Lei 9.307 de 96. Prevê que se extingue o processo sem resolução do mérito em razão da existência de convenção da arbitragem. O artigo 337, parágrafo 5º, dispõe que o juiz reconhecerá de ofício todas as matérias que a parte puder alegar como preliminares na contestação, exceção feita ao compromisso arbitral. Dentre essas matérias estão os pressupostos processuais negativos que vimos acima, litispendência, coisa julgada, também a perempção. Do cotejo desses textos de lei surgem alguns problemas que exigem solução. Destacamos o seguinte: teria o legislador esquecido de substituir a expressão compromisso arbitral do parágrafo 5º do artigo 337 por convenção de arbitragem? Se a resposta for positiva, ter-se-á que ler nesse dispositivo a convenção de arbitragem como matéria que deve ser alegada pela parte, sob pena de preclusão, porque não pode o juiz conhecê-la de ofício. Assim, se entendendo, a arbitragem não é nem pela cláusula compromissória, nem pelo compromisso arbitral
pressuposto processual negativo. A propositura de ação versando matéria-objeto de um ou outro dos elementos que compõem a convenção de arbitragem tem, se assim se entender, o condão de revogá-las. A Lei 9.307 de 96 dispõe, no artigo 3º, que a convenção de arbitragem é conceito que abrange tanto a cláusula compromissória quanto o compromisso arbitral. A cláusula compromissória é negócio jurídico acessório, através do qual, em relação a um determinado contrato, os contratantes se comprometem a instituir a arbitragem como mecanismo para a solução de eventuais futuros conflitos do contrato principal decorrente. O compromisso arbitral é o pacto específico de instituição do juízo arbitral, diante, objetivamente, de uma pretensão que seja ou não resultante de contrato em que se tenha firmado cláusula compromissória. Majoritariamente, a arbitragem é um requisito processual de validade negativo, pois a existência de uma convenção de arbitragem impede a análise de tal demanda perante o Poder Judiciário, na forma do artigo 485, inciso 7º do CPC. Há, contudo, renomada doutrina que afirma que a convenção de arbitragem não é pressuposto processual, porque é matéria de direito dispositivo, que para ser examinada necessita de iniciativa do réu. Se o réu não a alegar, o processo segue e vai ser julgado normalmente pela jurisdição estatal em procedimento regular. Outros requisitos negativos. Há ainda outros requisitos negativos. Vejamos alguns. 1. O artigo 557 do CPC veda, na pendência de ação possessória, a propositura de ação petitória, procedimentos especiais. 2. O artigo 11 da Lei 10.257 de 2001 afirma gerar suspensão de qualquer ação petitória ou possessória na pendência de ação de uso capião especial urbana, outro procedimento especial. 3. A existência de coisa julgada material quanto ao processo de homologação de sentença estrangeira perante o STJ. 4. A falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, como nas hipóteses dos artigos 520, inciso 4º, 300, parágrafo 1º e 2º, 83, 678 e 715 do CPC. E 5. O prazo mínimo de 3 anos da vigência do contrato de locação para as ações que visem a revisão de aluguel, como se vê do artigo 19 da Lei 8.245 de 91, a Lei de Locações. A ausência de requisito processual de validade, instrumentalidade substancial das formas. Questiona a doutrina a consequência da falta de requisito processual de validade. Em primeiro lugar, haveria nulidade do processo, na forma do que determina o artigo 76, parágrafo 1º, inciso 1º do CPC. Segundo lugar, modernamente, no estudo das nulidades, apoiando-se no princípio da instrumentalidade das formas e do prejuízo, tem-se desmontado esse entendimento. Em um processo sem citação, mas com uma sentença favorável ao réu, haveria nulidade? O incapaz propõe uma demanda sem representação. Porém, se o processo for decidido favoravelmente ao incapaz, será ele nulo o processo? Nessa linha de raciocínio incidiria o chamado princípio da instrumentalidade substancial das formas, que seria o mesmo princípio da instrumentalidade já conhecido, mas sendo aplicado na situação específica dos requisitos processuais de validade em uma convergência da efetividade. A gente já encerra, portanto, a análise dos pressupostos processuais. O próximo tópico está na tela aí para os senhores, é um grande grupo de itens que nós temos que estudar, que enfrentar, dos sujeitos do processo. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, então. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.